Olá, estamos aqui iniciando mais um episódio do RH Conecta e hoje a gente traz dois grandes especialistas em gestão de RH, a Denise Marsura e o Bernardo Mira. Eu sou o Carlos Renato, da Fidúcia Corretora de Seguros. Nós, na Fidúcia, fazemos gestão de benefícios para grandes e médias empresas, buscando reduzir o custo das empresas e adequar o pacote de benefícios à realidade do mercado. Denise, fala um pouquinho da Commit. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Denise Marsura, da Commit, Consultoria de Estratégica de Pessoas. Saudações, pessoal. Eu sou o Bernardo Mira, da Mira Global Partners. Nós auxiliamos empresas, o departamento de RH, na condução de seus processos de expatriação, visto, cidadania e o relocation. Não, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar esse nosso bate-papo de hoje falando sobre como é que essa gestão de benefícios ela integra diferentes fornecedores do setor de RH das empresas, principalmente pensando em mobilidade, né? Um funcionário que tem que ir para outro país, ou um funcionário de outro país tem que chegar na empresa. Como é que você trata isso nas empresas, Denise? É muito importante que o RH tenha bem alinhado o papel de cada um, quais as atividades que cada um vai fazer e o que efetivamente motiva, porque muitas vezes o benefício, né, que é dado, concedido pela empresa, a empresa pensa muito mais no dela e não necessariamente do que aquilo vai servir efetivamente para o funcionário. Então, o RH ele tem que estar cada vez mais estratégico, pensando no negócio, né? É importante fazer uma análise do situacional também, entender a cultura do outro país, para que a gente possa ser um pouco mais assertivo nessa migração. Você pode complementar um pouco, Bernardo, sobre o tema? Claro, Denise. Então, é importante que o benefício ele venha dentro de um desenho de uma política. Você não pode ter um benefício para um e um benefício para outro. E você tentar homogeneizar isso quando você está falando de uma empresa multinacional é muito difícil e você só vai conseguir fazer isso através de política. E é importante também que esse benefício ele tenha atratividade para a pessoa que vai mudar de país, porque se não for um benefício interessante, não vale a pena. E também não pode botar essa pessoa que muda de país acima ou abaixo daqueles que são os nacionais do país. E aí você deve ter mais exemplos do que eu de situações onde você tem que adequar um benefício para gente de ou vários países ou uma empresa multinacional. Você sabe que foram pontos excelentes que vocês colocaram, porque realmente assim, muitas empresas elas olham para dentro de casa numa situação como essa. E muitas vezes, dentro de casa, não existe experiência nisso, né? Sim. Então, a Fidúcia, em muitos casos, usa a experiência que ela tem de múltiplas empresas em segmentos completamente diferentes que já tiveram essa experiência ou estão passando por essa experiência nesse momento para poder prestar a consultoria adequada. Não só, qual é o pacote de benefícios que essa pessoa precisa ter para aceitar vir para o Brasil ou aceitar ir para um país estrangeiro, mas também como é que funciona a legislação desse benefício aqui no Brasil versus o que é lá fora. Então a gente integra diferentes fornecedores e dessa forma faz um painel para a empresa onde a gente mostra a melhor relação custo-benefício e aquela solução que é juridicamente a mais segura para a empresa. Sim. O RH tem que estar cada vez mais alinhado, né, com a estratégia, para entender exatamente o que se espera daquele profissional. Porque hoje em dia os profissionais de alta performance, eles zelam muito pela qualidade de vida, pelo bem-estar, né? E às vezes o RH fica muito focado muito no dele, naquele profissional. E como eu, né, que sou mãe, a gente pensa muito em família. Então, qual o benefício que vai ser atrativo também para a minha família? Como que eu vou trazer um estrangeiro de outro país para o Brasil, né? E ter uma certa tranquilidade. Muitos profissionais hoje, eles acabam tomando decisões muito em função do todo. Então, acho que o RH ele precisa ter mais um senso, né, uma sensibilidade coletiva para poder estar atuando de forma mais assertiva. E aí eu tenho alguns exemplos interessantes aí, Denise, onde o RH ele puxa a família e faz da família parte do processo. Faz da família parte da tomada... e faz da família parte da tomada da decisão.
Então, a família ela fica integrada nesse processo de expatriação. Por quê? Uma das maiores causas de insucesso da expatriação é a família não se adequar. Porque não adianta o executivo que ele vai ser integrado pela empresa, né? Mal ou bem, aí ele vai ser recebido, e a família ela fica fora disso. Então, você vai ter muito treinamento, como você sabe melhor do que ninguém aí, sobre a questão de treinamento. Você vai ter muita campanha, muito trabalho para adequar não só ao migrante à empresa, mas também a família do migrante a essa nova vida aí que eles vêm construir aqui no Brasil. Exatamente, o onboard tem que ser muito bem pensado, né? Não só para o colaborador específico, para esse executivo que vem para o Brasil, mas muito também pensado na família. Como que vai ser a adaptação dele ao chegar aqui, né, numa terra com uma cultura totalmente diferente, né, Carlos? Não, então, e isso é importante porque, novamente, o maior valor de uma empresa, o maior ativo da empresa são seus colaboradores, né? Você aqui, o Bernardo falou sobre a questão de um pacote de benefícios desalinhado ao pacote de benefícios dos brasileiros. Isso cria um ambiente desfavorável dentro da empresa. A gente está falando de que o estrangeiro chega aqui querendo uma geladeira cheia e um colégio bom para o filho, né? Mas também está falando que esse pacote de benefícios não pode ser um ofensor de custo dentro da empresa. A gente fala hoje em dia, todo mundo está preocupado com o quê? Com a sinistralidade do plano de saúde. Depois da despesa com a folha salarial, o plano de saúde é a segunda despesa do RH. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado de forma integrada. E quando a gente está dentro de uma empresa prestando consultoria, por exemplo, agora a gente está prestando consultoria a uma empresa de Macaé que está trazendo 7 indianos. Imagina, uma cultura diversa, né? O RH tem zero conhecimento sobre isso e a gente está aculturando a empresa, aculturando o RH em relação aos processos e qual é o plano mais adequado que não vá gerar, no futuro, um aumento de custo global para a empresa. E aí você tem um ponto de alerta muito importante. Quando você vai submeter a empresa, vai assinar um processo para requerer a estada no Brasil do imigrante, a empresa ela assina uma espécie de carta de garantia, ela assina dentro do processo uma cláusula que determina que todas as despesas médicas estão por parte da empresa. Então, qualquer coisa que esse imigrante precisar, a empresa brasileira ela é totalmente responsável. Então, aí se calçar com um bom plano de saúde, se calçar com uma boa solução que consiga aí contemplar todos os riscos do projeto, tanto do migrante quanto dessa família. E bem como o Carlos colocou, plano de saúde, as empresas acabam vendo como um custo, né, como uma despesa, gente. Não é. Plano de saúde é algo hoje primordial, porque é a forma como a empresa traduz a cultura dela, o seu olhar para o colaborador, né, para o próximo, visando o bem-estar de cada um. Então, acho que o primeiro ponto do RH é identificar também a cultura, tentar atrelar, né, o fit cultural de acordo com o perfil de cada colaborador. E é óbvio que não vai... Quando eu coloco de fit cultural, a empresa não vai se adaptar ao colaborador, mas o colaborador, muitas vezes, ele precisa também entender qual a missão, a filosofia diretiva de cada empresa, a missão, a razão de existir, para que ele realmente possa tomar decisões, né, tão importantes como migrar de um país de origem para outro. E aí você toca um outro ponto importante que hoje todas as empresas têm muito cuidado, que é o propósito. Qual é o propósito da empresa? Lá na Fiducia, o nosso propósito é salvar uma família todo dia. Seja com um bom plano de saúde que proteja a família, seja com um seguro de vida que dê essa proteção. Porque muitas vezes a gente fala de plano de saúde, mas o estrangeiro não conhece muito bem essa dinâmica brasileira, né? E muitas vezes ele se preocupa com o seguro de vida e fala assim, não, eu quero um seguro de vida que tenha repatriação do corpo. Falei, uma repatriação, já está pensando em morrer e ser levado de volta para casa. Ele se preocupa muitas vezes mais do que isso, porque ele acha que funcionaria normalmente aqui. Então, a gente, até nesse aspecto, a gente, em muitos casos, conversa com o próprio estrangeiro para auxiliar o RH nessa aculturação ao que é viver nos trópicos, vamos dizer assim, né? Sempre que você vai num processo de mobilização,
o nível, o número de detalhes é muito grande. Então, ele obviamente, nem é só a questão de caso haja uma sinistralidade, é a questão migratória, a questão do imposto, onde vai morar, qual escola vai estudar, que carro vai ter, se o Rio é seguro, se o Rio não é seguro. Então, você efetivamente traz uma série de coisas, e aí eu volto lá atrás, que tem que estar num desenho de uma política e que essa política seja assonante com a legislação brasileira e com a cultura que vai fazer parte da estratégia da empresa, englobando o trabalhador e a equipe brasileira que vai receber ele. E aí sim você mitiga risco e tem algo mais próximo aí de uma mobilização de sucesso. Então, Bernardo, excelente ponto. Denise, a gente está falando de fit cultural, e isso tem muito a ver com recrutamento e seleção, mas legal, a empresa recrutou muito bem, está ali o funcionário mais adequado, mais aderente à cultura da empresa, mas como é que a gente consegue reter esse funcionário, tornar essa relação mais perene? Então, vai muito mais da questão de colocar nele aquele senso de pertencimento, para que ele se sinta realmente como parte integrante da empresa, para que ele queira estar lá. E ele precisa enxergar oportunidades de crescimento. Hoje o colaborador, né, qualquer funcionário, ele sai de uma empresa para ir para outra, buscando reconhecimento, buscando valorização, plano de carreira. Então é importante que a empresa tenha estruturado essas políticas de retenção, alinhado, né, com uma remuneração estratégica coerente ao mercado, e o pacote de benefícios, Carlos, como você bem fala, ele é fundamental. Hoje em dia, né, os benefícios estão cada vez mais flexíveis, de acordo com o perfil de cada funcionário, mas a gente precisa fazer com que ele ande junto, caminhe junto, para que o funcionário realmente perceba valor naquilo. E isso é um ponto importante, porque se você for falar só de remuneração e de um bom ambiente de trabalho, muitas empresas vão oferecer um bom salário, muitas empresas vão oferecer um bom ambiente de trabalho. E a gente está falando de um grupo hoje de pessoas que, diferente dos nossos pais, diferente dos nossos avós, eles não querem ficar a vida toda dentro de uma empresa. Então, ele entra, experimenta, degusta e vai embora. Então, o que pode reter esse funcionário na empresa? Um pacote de benefícios bem estruturado. Então, ele tem um bom plano de saúde, onde ele e a família estejam protegidos, isso é super importante. Você ter um seguro de vida, que ele sinta segurança. Você ter previdência privada, onde você consiga passar para esse colaborador que quanto mais ele permanece na empresa, maior é o valor que ele vai receber numa eventual saída, né? Então, esse pacote de benefícios bem estruturado é super importante. Mas aí entra o desafio do custo, né? Porque, na realidade, você está falando da segunda despesa do RH. Então, a gente precisa ter uma consultoria, prestar uma consultoria para a empresa, alinhar o orçamento que ela tem disponível para o tipo de estratégia de RH que a empresa desenhou. Falando em estratégia de RH, como é que é isso hoje nas empresas? E aí eu queria tirar uma dúvida. O RH chegou no seu escritório, o RH chegou na Commit. Como é que vai ser essa jornada dele? Como é que você conduz ele desde uma solução, da apresentação de uma solução, até a implementação desse projeto? Então, é muito importante, primeiro, a gente fazer um diagnóstico organizacional, para entender efetivamente qual que é a cultura da empresa, qual o olhar, como que os colaboradores, funcionários hoje, eles percebem a empresa. E a partir daí, desse diagnóstico organizacional, a gente consegue traçar todas as estratégias, tanto de retenção, de treinamentos também, de desenvolvimento de liderança, porque muitos dos funcionários, principalmente da geração Z, eles estão deixando hoje as empresas em função do problema de liderança. Né? Por isso que as empresas têm uma preocupação hoje muito forte, né, com a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional de cada gestor, para que eles consigam fazer de fato a retenção desse colaborador. Como o Carlos mencionou, só o benefício, o pacote de benefícios, isso não é atraente, não é atrativo. Ele quer se sentir bem, ele quer estar numa empresa que realmente ele perceba condições de crescimento, que ele perceba, um propósito, né? Tendo um propósito, que ele consiga perceber na empresa que os sonhos deles podem se realizar, né? Que ele tem um alvo,
E hoje em dia, infelizmente, né, as pessoas estão muito sem perspectiva. Não, então, exatamente. A gente está falando de uma liderança intergeracional. Então, a gente tem uma pessoa de 60, uma pessoa de 50, uma pessoa de 40, de 30, de 20. Todos na mesma empresa. E, muitas vezes, uma pessoa de 25 liderando uma pessoa de 60 anos. Né? Então, isso é um desafio hercúleo para as empresas, né? Então, só com uma estratégia de RH bem ancorada em um pacote de benefícios robusto, ou um pacote de benefícios, e aí quando eu falo robusto, eu não estou falando de alto valor, porque muitas vezes a gente está falando de empresas que têm orçamento mais espartano. Mas assim, é um espartano, mas ele consegue dar um plano de saúde, consegue dar um plano odontológico. Muita gente acha que plano odontológico não faz sentido, mas odontologia não tem o SUS. Então, se ele não tem plano odontológico, ele está 100% no dentista privado. Então, isso para as famílias, um canal custa R$1.000. Então, para as famílias, faz diferença ter um plano odontológico que custa R$10, muitas vezes R$11. Então, é um investimento, é muito mais colocar inteligência no pacote de benefícios. E essa inteligência faz com que o funcionário pense 2, 3, 4 vezes ao invés de mudar de uma empresa. Como é que você vê isso nas empresas que você presta consultoria hoje? Então, isso é um ponto muito importante, porque quando você menciona até do plano do odontológico, você vê que hoje a gente lida com uma população, um nível intelectual muito baixo e que, infelizmente, eles não têm nem condições, né, de investir tanto no intelecto e quanto mais na saúde bucal. E eu tive casos, né, Carlos, na consultoria, de quando a gente analisou, fez o diagnóstico organizacional, saiu na pesquisa de clima, que o interesse, a vontade de ter um plano de saúde adequado, um odontológico, a gente conseguiu implementar numa empresa. E os funcionários de lá, pense que era uma linha, né, de um chão de produção, quando eles tiveram um plano de saúde, que conseguiram fazer canal, conseguiram voltar a sorrir, gente, a satisfação ali era assim, ó concurso, sabe? É difícil de descrever a felicidade. Então, o benefício, ele também é realizador de sonhos, ele também aumenta a autoestima da pessoa que está recebendo, né? Então, acho que a empresa ela precisa ter esse olhar. E hoje em dia, felicidade no trabalho é um tema totalmente em voga, né? Totalmente na moda aí falar da importância da felicidade no trabalho. E aí, quais benefícios que você considera importantes para compor a felicidade no trabalho? Então, eu acho que é um conjunto de ações, né? Primeiro, é a empresa ter o interesse genuíno de criar esse ambiente. É claro, assim, a gente tem que pensar o seguinte, que a empresa tem acionistas e que a empresa precisa dar resultado. Mas ela pode dar resultado criando um ambiente de satisfação dos funcionários. Porque esse próprio ambiente de satisfação vai levar ao aumento dos resultados. Isso é comprovado. Outro dia eu estava numa empresa onde a empresa decidiu dar o plano de saúde também para os dependentes. E eu fui abordado por um funcionário, e eu sou uma pessoa super emotiva, né? Então, falando agora só, já pensando, já fico emocionado. Que um funcionário veio falar, me agradecer, não tem nada... Sim, eu ofereci para a empresa e criei uma condição financeira que ela podia oferecer, mas quem quis oferecer foi a empresa, né? Falando que o meu filho tem uma necessidade especial, precisa de um determinado tratamento, e eu estava no SUS. E, bom, com todas as restrições, que é muito bom o SUS em alguns lugares, mas tem algumas restrições. E eu falei, eu queria agradecer a você por você estar dando esse atendimento ao meu filho. E eu falei, pô, obrigado, mas você tem que falar aqui com essa moça aqui, que é a gestora do RH, que ela que colocou no ar. Então, acho que esse é um ponto que você fideliza o funcionário para a vida. E isso gera mais produtividade, mais engajamento dos funcionários em prol do objetivo da empresa. Então, porque assim, o que mais motiva, né, um funcionário do que não os filhos. Aí você também pegou num ponto também, assim, muito sensível meu, que sou mãe de uma menina linda, Ana Luísa, e só pensar, imagina, eu entro numa empresa que tem um benefício para mim, mas que ela não comporta para o meu dependente, para minha filha. Sim. Não, e aí voltando a falar um pouco de retenção, essa preocupação
do RH e estender benefícios, e não é um custo, desde que tenha uma política, né, de remuneração. Não, colocar esse valor do benefício atrelado com o salário, e aí sim, se é uma política de remuneração, ele tem muita valia, né, para todos eles. E aí eu imagino também o desafio do RH em explicar isso para a liderança. Quais são os argumentos, ou os KPIs, ou os dados que ele vai trazer para a liderança para conseguir justificar qual é o benchmarking que ele vai trazer para a liderança para justificar esse incremento aí ou esse aumento de benefícios. Não, e esse é um ponto legal que você colocou, Bernardo, porque nesses 30 anos que a Fidúcia auxilia RHs na estruturação de pacote de benefícios, eu vi muito essa evolução do RH, né? O RH que era basicamente, poxa, o funcionário, coitado, ele precisa disso porque é muito bom, para o RH estratégico que faz conta e mostra, olha, se você fizer tal situação, nós vamos reduzir o turnover, nós vamos aumentar a retenção, nós vamos aumentar a satisfação e, com isso, a produtividade dos funcionários. E isso vai gerar tal resultado para a empresa. Hoje, os RHs, eles não levam um pedido, o funcionário é tão bonzinho. Não, o funcionário leva uma proposta de agregar valor para a empresa e, com isso, gerar resultado. Isso eu vejo nitidamente. Que as empresas, elas buscam resultados, e resultados são atingidos através de pessoas. Então, a partir do momento que você consegue tocar nesse funcionário, nesse colaborador, extrair o melhor dele, consequentemente, o resultado vem. Então, benefícios, o olhar para o outro, ele não pode ser considerado uma despesa, um empecilho. Muito pelo contrário, ele precisa ser agente ali, uma ferramenta também de retenção para as empresas. Denise, então, eu queria agradecer a você e ao Bernardo. Esse primeiro episódio do RH Conecta foi sensacional. Eu fico muito feliz de ter dois parceiros de mesa tão poderosos, com tanto conteúdo para a gente debater um assunto que é altamente espinhoso, né? E eu gostaria de agradecer e espero que todos vocês tenham gostado nesse nosso primeiro episódio. Queria falar que eu aprendi muito aqui com vocês, acho que o pessoal que está assistindo também aprendeu e espero aí poder estar com vocês novamente num próximo RH Conecta. Muito bom. Bom, foi um prazer estar com vocês. E se vocês têm alguma dúvida, algo que queira saber sobre a especialidade de cada um de nós, deixe seus comentários aqui no final do vídeo e nós vamos adorar, com muito prazer, responder a cada um de vocês. Um brinde, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo do RH Connect.